Segunda edição do nosso Giro de Notícias deste sábado. Vamos atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vasco que amanhã enfrenta a equipe do Palmeiras lá em Brasília pelo Campeonato Brasileiro. Hoje, no embarque para Brasília, o presidente Pedrinho falou com a imprensa, confirmou o negócio com o Fernando Diniz, também falou ali sobre algumas entrevistas dele que, segundo ele próprio, está sendo aí mal interpretado por pessoas maldosas. Enfim, a gente vai falar sobre isso aqui. A gente vai falar também sobre os relacionados para os próximos 3 jogos do Vasco da Gama. Maurício Lemos e Payet continuam de fora. Enfim, meus amigos, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. Vamos começar o vídeo depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, e começa esse vídeo aqui falando da BRAR Transportes. Você que vai para a partida do Vasco contra o Lanús lá em Buenos Aires, eu recomendo você utilizar o serviço de transfer da BRAR, que te pega num local com segurança, te leva para o estádio e depois te devolve para o mesmo local com segurança. O estádio do Lanús é longe, é afastado, então você pedir Uber ou táxi vai dar caro, né? E enfim, a gente não conhece também os taxistas de lá, enfim, para não correr risco de ser enganado, tá em outro país, tá longe da família, vá com segurança com a BRAR Transporte, com escolta policial, tudo bonitinho, tudo certinho, beleza? BRAR eu recomendo, eu já utilizei o serviço em 2018 na partida Vasco e Racing, né, lá no cilindro de Avejaneda, e vou utilizar nesse jogo também. Eu estarei utilizando o transporte da BRAR, por isso que eu recomendo para você utilizar também. Para você já comprar de uma vez o transfer e ficar tranquilo, o link está aqui na descrição desse vídeo, beleza? BRAR é parceira aqui do canal Machão da Gama. Meus queridos, o Vasco divulgou hoje a lista de relacionados para o jogo contra o Palmeiras. Além do jogo contra o Palmeiras, Porto Cabedelo e Vitória da Bahia, porque o Vasco vai fazer ligação direta, né? De Brasília vai para Venezuela, da Venezuela vai para Salvador, e só depois retorna ao Rio de Janeiro. O Vasco informou que Maurício Lemos e Payet seguem de fora, seguem como desfalque. O Maurício Lemos segue em reabilitação na fratura da costela, já realiza atividades de campo, mas ainda não está 100%. E o Payet realiza trabalho de forças, condicionamento físico e está fazendo corrida ao lado do campo, ainda não está treinando com bola, por isso não foi relacionado. Vamos ver aqui os jogadores que foram relacionados para esses próximos 3 confrontos do Vasco da Gama: Adson, Alex Teixeira, Alan Vitor, Coutinho, Daniel Fusato, Garré, Hugo Moura, Jair, Jean Davi, João Vitor, Léo Jardim, Lloyd Augusto, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Luiz Gustavo, Matheus Carvalho, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Rayan, Esforza, Tietê, Verrete e Vitor Luiz. Destaque aqui também para o Souza, que mais uma vez nem relacionado foi, né, para esses 3 próximos jogos do Vasco. Souza realmente dado aí praticamente como um jogador descartado, né, aí pela comissão técnica do Vasco da Gama. Então esses foram os relacionados para as partidas contra Palmeiras em Brasília, Porto Cabedelo na Venezuela e Vitória na Bahia. E bom, no embarque para Brasília, o presidente Pedrinho falou com os jornalistas que estavam presentes. Pedrinho confirmou o negócio com o Fernando Diniz, confirmou que está negociando com o Fernando Diniz, não quis dar ali quantos % a negociação tá, mas pareceu confiante no desfecho positivo em relação ao Fernando Diniz, e também falou sobre algumas críticas, né, que ele vem sofrendo. Segundo o Pedrinho, algumas entrevistas que ele dá acaba sendo tirado fora de contexto por pessoas maldosas, enfim. Confira o que disse o Pedrinho. E eu sempre venho aqui porque eu tenho muito respeito por vocês, pela profissão de vocês, né? Eu sei que vocês ficam aqui, vocês vão ficar segurando aí, vocês vão... Quer que eu chegue mais para trás? Então vocês vão ficar cansados aí.
Pra mim já tá estabilizado. Eu tenho muito respeito pela profissão de vocês, então, assim, de levar a informação para o torcedor vascaíno. Então, eu sempre faço questão de parar aqui, de falar, de bater um papo com vocês, para realmente esclarecer para o torcedor, tirar algumas dúvidas. Mas eu tenho percebido que todas as vezes que eu falo, o efeito não tem sido positivo para o que a gente quer para a reconstrução do Vasco. Algumas pessoas com diversos interesses, sejam eles pessoais, políticos, ou porque participaram da venda da 777, enfim, acabam distorcendo e tirando de contexto completamente as minhas falas. E eu posso dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando eu vou falar da 777, obviamente jogam para debaixo do tapete como se tivesse sido um problema de 1915, e o problema é atual, e um dos grandes problemas até pela reestruturação que a gente tem que fazer. Quando eu falo da recuperação judicial, onde eu coloco meus próprios bens, jogam para debaixo do tapete e tiram completamente o que é a intenção da recuperação judicial, que é parte da reestruturação do clube. Um exemplo recente agora, todas as vezes que acontece um episódio que eu tenho que demitir um treinador, eles pegam os vídeos que eu falo na televisão quando era comentarista, e eu já expliquei isso 1 milhão de vezes. Eu tive a humildade, tenho a humildade de falar que lá na cadeira de comentarista, eu tinha uma visão, e como presidente tem diversos outros aspectos que me levam a tomar decisões diferentes da que eu imaginava como comentarista. E eu já reconheci isso 1 milhão de vezes. E todas as vezes que eu tenho que mandar um treinador embora, eles vão lá, pegam um vídeo, e tem uma conotação no vídeo como se eu fosse um mau caráter, um bandido, um marginal, porque eu falava uma coisa e como presidente eu tenho que agir de outra forma. Sendo que eu já falei, já desenhei, já expliquei. Mas não adianta. Então o que adianta para mim nesse momento? Trabalhar, como eu sempre trabalho, muito para fazer a reestruturação do Vasco. Eu tenho muito respeito ao torcedor do Vasco, muito mais do que ele imagina, muito respeito pela instituição, muito mais do que eles imaginam, e muito responsável com todo o processo que tem que ser feito. Acredito muito nas pessoas que muitas vezes são desvalorizadas dentro do clube por esse processo de trabalho esportivo e administrativo que a gente está fazendo. Então, assim, o que eu posso falar para o torcedor é que assim, eu vou me dedicar 1000%. Desde o primeiro dia que eu entrei foi assim. E hoje eu acho muito mais necessário eu continuar trabalhando muito mais do que falando, porque eu falando aqui, eu vou dar abertura para essas pessoas que querem o caos do Vasco, interpretarem de forma diferente e levar um ambiente que eu não gostaria para São Januário. Que eu gosto de um ambiente em São Januário de harmonia entre torcedor, jogador, clube, que foi um dos critérios também para a minha entrada dentro do Vasco. E com relação ao treinador, assim que a gente fez o desligamento do Carille, a gente entrou em contato com o Diniz e com o staff do Diniz para que a gente pudesse começar a negociação. Então a gente está em processo de negociação com o Fernando Diniz. Se você perguntar quantos % para fechar ou para não fechar, não tem isso ainda, porque é recente, porque eu respeitei, sempre respeito o treinador que está no cargo, para assim que sair a gente ir para uma outra direção. Então a conversa está nesse pé com o Fernando Diniz, iniciando uma negociação, pode ter um desfecho positivo, pode não ter, e aí quando tiver uma situação muito mais clara sobre a questão do treinador, a gente volta a falar. Eu agradeço a vocês, que vocês estão sempre aqui com muito respeito mesmo, peço desculpa por qualquer coisa e mais para frente a gente fala. Bom, tá aí, né? De importante mesmo é a informação sobre Fernando Diniz, confirmando realmente o negócio com o Fernando Diniz. A expectativa é que tenha, né, um desfecho positivo. Acho que o Pedrinho está confiante. O Fernando Diniz realmente deve ser o novo técnico do Vasco. O Pedrinho confirma as negociações, mas ainda não está certo, né? Ele confirmou que negocia com o Fernando Diniz. E a outra parte, para mim essa parte não é tão importante, é quando o Pedrinho começa a se fazer de vítima, né? Eu acho que ele tem que refletir um pouco. Ele mesmo diz na entrevista: sempre que eu dou uma entrevista, que eu falo alguma coisa, o efeito acaba sendo negativo, porque pessoas maldosas tiram de contexto, etc e tal. Bom, se toda vez que ele fala, toda vez que ele dá uma entrevista, a repercussão é negativa, será que o problema está realmente nas pessoas? As pessoas estão interpretando errado? Ou ele está comunicando de maneira falha? Porque se toda vez
se na visão dele ele está sendo mal interpretado, a culpa então não é da torcida, a culpa então não é das pessoas, a culpa é dele que não está sabendo se comunicar da melhor forma, né? Se é uma ou duas vezes que acontece, beleza, mas segundo ele, toda vez que ele dá uma entrevista, a situação ao invés de melhorar, piora. Então, não acho que seja um caso de má interpretação, e sim que ele não está conseguindo se comunicar da melhor forma, né? Já que não está conseguindo passar o recado da forma com que ele deseja. E aí, quando começa com esse papo também de achar que todo tipo de crítica em relação a ele é porque tem interesse político, é porque tem interesse pessoal, etc e tal, aí é um tipo de fala que ele se coloca como salvador da pátria, que realmente me incomoda bastante isso. Ele não é salvador da pátria, ele é um presidente que está ali sentado na cadeira e que eu até acho que tem realmente boas intenções, mas que, assim como qualquer ser humano, comete erros e acertos. E quando comete erros, a gente critica. E criticar o Pedrinho ou algumas falas deles não significa que ele seja um inimigo, ou que ele é mau caráter, ou que ele é isso, ou que ele é aquilo. Não. É uma crítica em relação ao cargo dele, ao trabalho dele, alguma atitude que ele fez que, enfim, na visão de quem critica, não foi a melhor. Todo presidente de clube passa por isso. A Leila, lá, campeã de tudo no Palmeiras, passa por isso. Todo mundo passa por isso. Não é aí o Pedrinho quer ser presidente e não quer ser criticado. E acha que sempre que tem uma crítica em relação a ele é porque é algo pessoal, é algo político, tem interesse por trás. Não é assim. Todo presidente que passou no Vasco foi criticado. Todo presidente de qualquer clube de futebol, Flamengo, campeão de tudo aí, e o Landim lá saiu escorraçado do Flamengo. É um cargo ingrato ser presidente de clube de futebol. Então, não adianta achar que só vai ter elogios, vai ter crítica também. Quando tiver coisa boa para elogiar, será elogiado. Quando o momento é ruim e tem muita coisa para reclamar, para apontar, para mostrar que está errado, isso também vai acontecer. Então acho que o Pedrinho tem que aprender a lidar melhor com o cargo, né, que ele exerce, e parar de achar que é o salvador da pátria também, que ele está fazendo um favor para o Vasco e para a torcida. Não é bem assim, né? Mas enfim, é isso, meus queridos. Eu vou ficando por aqui. Os créditos da entrevista é dos amigos do podcast Cruz Maltino, tá? Canal muito bacana também, acompanhem que vale a pena. Vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!